Sacha Alves do Amaral, eu sou um promotor de justiça no Rio Grande do Norte há 20 anos e atuo aqui em Mossoró, na comarca de Mossoró, na área da infância e juventude. Minha promotoria que nós chamamos de promotoria da área protetiva, que lida com os casos de criança que estão nos acolhimentos e onde a gente trabalha junto das famílias, das crianças, primeiro para evitar o acolhimento daquela criança, que ela seja afastada da família, e depois, em sendo decidido que a criança não tem condição de voltar para a sua família natural, a gente batalha para que aquela criança tenha o direito a uma família, e aí no caso uma família adotiva. Então essa é a nossa vivência aqui no Ministério Público, aqui em Mossoró, nessa promotoria da infância. Olha, eu creio que a escolha do projeto dessa promotoria para ser apresentado como uma experiência nesse congresso de caráter nacional, enquanto uma forma de atuar que seria interessante para o Ministério Público, diz respeito ao fato de que é um projeto em que o Ministério Público ele não se coloca perante os problemas que tem como um ator isolado, mas um ator que precisa estar dialogando, em constante diálogo e construção de caminhos com essa rede de proteção na qual nós estamos inseridos. A gente sempre fala que as famílias que nós atendemos aqui na rede e no próprio Ministério Público, essas famílias vulneráveis, famílias em situação de extrema pobreza, elas precisam de uma rede social de apoio. Elas precisam de um Estado oferecendo política pública, precisam de vizinhos, de familiares, para que elas tenham condição de parentar, de maternar, de paternar. Mas o Ministério Público não é diferente. Nós não vamos ter condição, a justiça brasileira não tem condição de proteger as crianças se for fora dessa rede. Por quê? Porque se nós estivermos sem diálogo com a rede, os casos ou não vão chegar, e aí muita criança vai sofrer violência dentro de casa sem que os casos sejam identificados e encaminhados para o Ministério Público e daí para o Poder Judiciário, para garantir os direitos, ou os casos vão chegar de forma muito atrasada, tardia, quando não tem muito mais o que fazer. Então, para que a gente consiga intervir no tempo da criança, que não é o tempo do Estado, não é o tempo do juiz, não é o tempo do promotor, o tempo da criança é hoje, é ontem, inclusive. Então, para que a gente possa fazer uma intervenção adequada, a gente precisa trabalhar e dialogar permanentemente com as políticas públicas. O projeto é a otimização da atividade no Ministério Público na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como etapa dessa otimização, a gente passou por uma primeira etapa, um processo de racionalização. Ou seja, nós tínhamos, em 2016, quando a gente começou esse trabalho, 186 procedimentos. A maioria deles, por volta de 80%, referia-se a situações individuais. Então, ali mais ou menos, por volta de 140, 150 casos, eram casos de natureza individual. E hoje nós temos no nosso acervo por volta de 50 procedimentos, dos quais 25 são individuais e 25 são projetos na área coletiva, na área estrutural. Que é nesses 25 casos, projetos coletivos, em que a gente procura entender o porquê dos 25 casos individuais estarem na promotoria. Então, assim, esse processo passou por um processo aí de racionalização do nosso trabalho. Então, a gente racionalizou para trabalhar menos? Não. A gente continua trabalhando de forma muito intensa. Porém, a gente passa a atuar de uma forma mais estratégica. Então, é racionalizar para que a gente possa otimizar. Então, a escolha desse projeto vai muito nessa linha do que está na Carta de Brasília, que é um documento que rege o Ministério Público brasileiro, que é um documento que é paradigmático, mas ainda é uma construção histórica. E vai muito nessa linha de a gente ter uma atuação estratégica, resolutiva, menos formal, menos atreladas a números elevados e mais atrelada ao alcance social daquilo que nós fazemos. Então esse projeto vai muito nessa linha. A gente racionalizou para que a gente pudesse otimizar a nossa atuação. Então, o projeto da gente ele se justifica na medida em que a gente olha menos, eu sempre parafraseio uma passagem bíblica, quando Jesus fala assim, convém que Jesus cresça e que eu diminua. Então, os nossos projetos também vão muito nessa linha, no sentido de que convém que a rede de proteção cresça e que o Ministério Público diminua. Para que a gente faça menos? Não, para que a gente faça de forma estratégica, porque uma rede de proteção que é ativa no olhar e que é ativa em proteger, vai identificar precocemente os casos. Inclusive, com as crianças, vai ter um vínculo formado que vai permitir àquela criança se abrir com o professor, se abrir com um assistente social, se abrir com algum profissional da área da saúde.
E ao se abrir, aí aquela proteção começa a acontecer e o caso chega até a justiça. Então, assim, o processo se justifica nessa medida, na medida que a gente investe os nossos esforços hoje, não tanto nesses casos individuais, sim, a gente investe porque são casos que precisam estar aqui, mas, sobretudo, não mais em centenas de casos individuais. A gente tenta agora investir, a gente parar com as 140, está atuar em 20, o tempo que a gente gastaria nos outros 120, que essa conta, né, para fechar essa conta, a gente tenta gastar esse tempo na articulação com a rede de proteção, na construção de fluxos de atendimento e também no desenvolvimento de projetos que vão permitir o atendimento não só de uma criança, mas de uma infinidade de crianças, né, de umas centenas de milhares de crianças. Bem, primeiramente foi estabelecer, olha, quais casos individuais devem ser encaminhados ao Ministério Público. Quando a gente analisa o artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu já tinha lido aquele artigo várias vezes, mas nunca tinha tido um outro insight que a gente vai tendo, né? Basicamente lá, da Promotoria da Infância, o Conselho Tutelar só deve encaminhar os casos em que o momento da discussão traz a seguinte pergunta: essa criança tem condição de permanecer na casa dos pais? O lar que é para si um local de proteção se tornou um local de desproteção. É viável que essa criança permaneça junto aos seus pais? Basicamente, essa é a pergunta que a gente faz e lança para o Conselho Tutelar e também não só para o Conselho, mas para toda a rede de proteção. Ao fazer essa pergunta e trabalhar essa pergunta, isso fez com que a nossa relação com a rede e com o Conselho Tutelar mudasse bastante. No sentido de que o Conselho Tutelar, depois de muitas reuniões, conversas, diálogos, alguns deferimentos de fato e reabrindo uma discussão, eles passassem a deixassem de encaminhar casos que não eram da rede, do Ministério Público, mas sim da rede, ou então eles encaminhassem casos devidamente fundamentados com histórico de atuação, de articulação naquele caso. Então, essa foi a primeira metodologia, reabrir o diálogo com a rede de proteção. E, ao mesmo tempo, com a diminuição da demanda, a gente passa o quê? A se dedicar mais à atuação nos processos, nos procedimentos coletivos, nos projetos da promotoria. A gente sempre avalia cada um dos projetos que nós temos, são 25 projetos que nós temos em andamento da promotoria. Cada um desses projetos estão devidamente, né? Existem procedimentos administrativos para cada um desses projetos. Em todos os projetos, nós sempre temos lá a nossa tabela de acompanhamento, nós sempre medimos as entregas do projeto. E essas entregas do projeto são os alcances sociais. Em 2017, nós passamos, em 2018, passamos a ter um grupo de apoio à adoção. Em 2018, Mossoró passou a ter o primeiro centro integrado de referência no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência, o chamado Flor de Lótus, que está lá implantado no hospital local Almeida Castro, que atende 63 municípios da região. Em 2019, Mossoró implementa um projeto Acolher, que trata do acolhimento das mulheres que manifestam o interesse em entregar suas crianças, seus filhos em adoção. Em 2020, Mossoró implementa o seu comitê local da rede de cuidados, né, que discute o fluxo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência. E é nesse comitê que a gente tem participado das discussões e colaborado para orientar, para ter fluxos e protocolos de atendimento na área da saúde, na área da educação, na área da assistência. Em 2021, o Ministério Público faz uma mobilização muito grande junto com outros atores para que fosse implantado em Mossoró o serviço de famílias acolhedoras, para evitar que as crianças que estão nos abrigos permanecessem institucionalizadas e fossem para o acolhimento familiar. Em 2022, a gente começa um trabalho sistemático de fiscalização do Sistema Único de Assistência Social dos 3 municípios. Então, assim, que entra, mas que ao mesmo tempo assim, é catalisada dentro da gente e sai, tem que sair em forma de justiça, em forma de transformação. Então, é algo que entra e que a gente tenta catalisar isso para transformar, para mudar, para alcançar aquela pessoa que está precisando de atendimento e todas as outras que sequer chegam na justiça. Então, é algo doloroso, mas também é algo assim. É algo assim que traz uma realização, sabe? Que a gente pode, com o nosso trabalho, no nosso dia a dia, poder colaborar para ter mais justiça no mundo, né?